Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nos textos antigos que nos fazem uma pergunta um pouco desconcertante. Será que a nossa forma de ver o mundo está fundamentalmente errada? Vamos a isso. Pensem nisto. Quantas vezes olhamos para alguém ou para uma situação e tiramos uma conclusão? Assim, no instante. Todos o fazemos, certo? Mas e se essa primeira impressão, essa imagem superficial, for exatamente isso? Superficial. E se nos estiver a esconder a verdade toda? Ok, então para começar temos uma história. Uma história sobre um profeta, uma figura supostamente sábia, que estava prestes a cometer um erro monumental. E tudo por causa daquilo que viu. Isto sugere logo de início que a nossa visão, bem, talvez tenha uma falha de fabrico. A história é esta. O profeta Samuel tem uma missão. Ele tem de encontrar o próximo rei entre os filhos de um homem chamado Jessé. Entra em cena o filho mais velho, Eliabe. Alto, forte, com ar de rei, sabem? O pacote completo. E Samuel pensa, é este! Claro que é este! Encontrei-o! Mas não era. E é aqui que o texto nos vira completamente o tapete. Introduz uma ideia que, para a altura, era, uau, revolucionária. Uma nova forma de ver, que não tem nada a ver com os olhos. E vejam só este contraste. É brutal. De um lado, a visão humana. O que é que nós vemos? A aparência. A altura, o estatuto. Basicamente julgamos o livro pela capa. Do outro lado, esta visão divina que olha para o coração, para o potencial escondido. Não julga de fora, tenta compreender por dentro. É uma diferença abissal, não é? E tudo se resume a esta frase. Esta é a chave de tudo. Os homens olham para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. O verdadeiro valor, a verdadeira essência de uma pessoa, não é aquilo que salta à vista. Então, quem é o escolhido? Não é o impressionante Eliabe. É David. O mais novo, o mais pequeno, aquele que nem sequer estava na apresentação oficial. Estava lá fora, a guardar ovelhas. A lição aqui é fortíssima. A pessoa com mais potencial era a que ninguém via. Estava mesmo ali, mas a aparência enganou toda a gente. E sabem, isto não é um caso isolado. Longe disso. O texto mostra-nos um padrão. Pensem em Moisés, que tinha dificuldades na fala, Jeremias, que se achava demasiado novo, Timóteo, com uma saúde frágil, e David, o mais novo de 8, o insignificante. A ideia que se repete é esta. Aquilo que o mundo vê como uma fraqueza ou uma desvantagem é muitas vezes o sítio exato onde se encontra a verdadeira força. Ok, agora vamos pegar nesta ideia e levá-la a outro nível. Vamos para o Evangelho de João, para uma história que é quase uma parábola em ação. É aqui que a coisa se torna ainda mais intensa. Imaginem, um homem, cego de nascença, de repente vê. Um milagre, certo? Devia ser uma festa. Mas não, porque acontece num sábado, o dia de descanso sagrado. E para as autoridades religiosas da época, os fariseus, isto é um problema. Um grande problema. Uma regra foi quebrada. E para eles, isso é tudo o que importa. E aqui temos o centro da questão. Há dois tipos de cegueira nesta história. A primeira é óbvia, a física, a do homem que foi curado. Mas há outra, muito mais perigosa, a cegueira dos fariseus. Eles não conseguem ver para além da regra. Estão tão certos do seu conhecimento, tão seguros da sua interpretação, que essa certeza os cega para o milagre que está mesmo à frente deles. E o percurso deste homem é incrível, reparem. Primeiro, ele é curado. A sua resposta é simples, factual. Eu era cego, agora vejo. Ponto. Depois, quando o pressionam, ele começa a raciocinar. Bem, quem fez isto deve ser de Deus. A lógica pura. Por causa disto é expulso, exilado. E é nesse momento, já fora do sistema, que a sua visão se completa. Ele passa da visão física para a visão espiritual. É uma progressão fantástica. E a resposta dos fariseus? Nasceste em pecado e vens dar-nos lições? Uau! Isto diz tudo, não diz? Eles estão tão presos aos seus preconceitos, ele nasceu cego, logo é pecador, que são incapazes de sequer ouvir. A mente deles está fechada, estão cegos. Ok, isto tudo é muito interessante, mas como é que isto se aplica na prática? O que significa viver com esta nova forma de ver? Para isso, os comentários levam-nos a outra parte do texto, a carta aos Efésios. Eles usam esta expressão, filhos da luz. Soa poético, não é? Mas a ideia não é ser apenas uma metáfora bonita. É um convite para uma mudança real, uma transformação. Viver como filho da luz significa basear a vida naquilo que se vê por dentro, na intuição, na verdade profunda, e não apenas naquilo que se vê por fora. E como é que sabemos se alguém está a viver assim? Pelos frutos. Não é algo abstrato. É concreto, visível. Esta forma de ver manifesta-se em quê? Em bondade, em justiça
e em verdade. São estes os sinais, é a prova de que a transformação aconteceu. E para resumir esta ideia toda, os textos citam um antigo hino, que é quase como um grito de guerra espiritual. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É um apelo poderoso para sairmos da nossa cegueira do dia-a-dia e despertarmos para uma realidade mais luminosa. Tudo isto nos leva, inevitavelmente, a olhar para nós próprios, para o nosso mundo hoje. Porque estas histórias não são só sobre o passado, pois não? E se há uma lição perigosa que estes textos nos ensinam, é esta. O maior perigo não é a ignorância, é a certeza. Pensa nos fariseus. Eles não eram ignorantes, muito pelo contrário. Eram os maiores especialistas da sua lei. Mas foi precisamente essa certeza absoluta, essa convicção de que já sabiam tudo, que os impediu de ver o que estava a acontecer. E assim ficamos com esta pergunta a ecoar na cabeça. Quais são as certezas que nos podem estar a cegar hoje? Aquelas coisas que temos como absolutamente garantidas sobre as pessoas, sobre o mundo, em que aparências confiamos de olhos fechados? E o que é que poderemos estar a perder por causa disso?